Desde os idos do Império, os governantes buscavam defender uma ampliação do acesso às escolas. Porém, essa realidade não se efetivou até recentemente, com a Constituição de 88. É importante percebermos que essa é uma luta bastante antiga e que, mesmo garantida na letra da lei de 88, não se encontra por completo efetivada, visto que democratização do acesso escolar não significa fazer com que a escola seja, de imediato, democrática. É importante ir além da letra da lei e perceber a complexidade dessa questão. Nova República e perspectivas para a educação brasileira, 1985 aos nossos dias. Parte 2. Desafios da democratização escolar. Com o final da ditadura militar, muitos desafios se colocaram para a instituição escolar, principalmente pelo retrocesso em termos de democracia e também em termos de real autonomia dos indivíduos no espaço escolar. A criticidade deixou de ser preocupação dos governantes durante o regime militar, e isso fez com que a esfera educacional entrasse em certo retrocesso, em certo declínio. Aos poucos, algumas questões começam a ser resolvidas e outras muitas começam a despontar. A Constituição de 88 busca garantir o acesso à educação pública, gratuita a todos. Juntamente com outros dois documentos, o ECA e a LDB de 96, busca garantir esse acesso, mas isso não transforma a escola num espaço realmente democrático e que acolha a diferença. Essa é uma luta mais complexa e que ainda está em pauta, principalmente porque a democratização da escola é constantemente ameaçada quando correntes conservadoras emergem. A educação pós-abertura tinha como meta a formação cidadã e a operacionalidade democrática dos espaços escolares. Mas, como defender a proposta de um ensino mais abrangente, em um mundo no qual, ao final da Guerra Fria, os princípios capitalistas emergiam ainda mais triunfantes? As demandas por parte do Estado durante o regime militar eram bastante voltados ao sistema capitalista e a questões mercadológicas. Essas demandas não foram por completo silenciadas com o final do regime militar, e mesmo hoje a educação se debate quando busca decidir qual é a sua função. É preparar os indivíduos para o mercado de trabalho ou para a vida social mais ampla? Que tipo de conhecimentos os alunos devem apreender no espaço escolar? A proposta de democratizar o ambiente escolar passava por uma revisão da ideia persistente de que as escolas têm como função primordial a formação de capital humano, ou seja, mão de obra qualificada e obediente. Havia ainda que se abordar questões abafadas acerca da vida brasileira no espaço escolar, como histórico brasileiro de tensões raciais e de classe. Mais do que um espaço que visa a formação para o mercado de trabalho, a escola deve estar apta a discutir outras questões, como aquelas levantadas como temas transversais pelos PCNs. Mas mais do que essas, outras problemáticas próprias da cultura brasileira, como as tramas de corrupção ou os preconceitos raciais. Diante da enorme dívida social que representa a falência do sistema educacional brasileiro, não podemos ingenuamente aceitar o novo senso comum da retórica neoliberal, segundo a qual a educação deve sair da esfera das políticas públicas incompetentes e inserir-se na lógica eficiente do mercado, adotando os padrões produtivistas e empresariais da qualidade total, para assim cumprir sua moderna função de formar cidadãos consumidores competitivos e empreendedores. Nós devemos negar esse argumento e devemos proteger a educação, porque ela não é um mercado a ser simplesmente
cooptado como tantos outros. Desse modo, nós podemos garantir que a educação se volte para as questões mais fortes e mais relevantes da nossa cultura contemporânea. A educação, ela deve ser um espaço no qual todos podem se sentir acolhidos. A escola deve acolher a diferença e se tornar um espaço propício para o debate e para a problematização das questões mais fortes e mais problemáticas do mundo contemporâneo. A compreensão dos conflitos sociais é fundamental para uma análise efetiva de nossa realidade. Educadores como Paulo Freire defenderiam, a partir dessa noção, a ideia de que a educação, mais que preparatória, deve ser emancipadora, armando para a compreensão do real, não apenas para fazer parte dele. Pensadores como Paulo Freire defendem a perspectiva da educação como empoderadora. A educação, ela pode sim ser transformadora, ser emancipatória, e desse modo fazer com que a transformação seja real na vida de tantos indivíduos que estão atrelados ao sistema capitalista e às amarras do mercado. A educação pode ser a alternativa buscada por esses indivíduos e realmente promover a transformação social e a justiça social que o Estado brasileiro tanto carece. Bons estudos, até a próxima aula!